Vamos fazer uma tier list? Calma. Joguinho, hein? É a tier list, Joguinho. que é o seguinte. Brasil... Os meninos aí, os jogadores, o pessoal aí que entra em campo. Quem é que foi melhor na temporada? Quem é que foi pior? 2024, ok? Melhores e piores. Vocês vão botar as carinhas aí, produça? Bota. E aí eu quero ver o que a gente vai fazer aqui nesse negócio. 25 nomes, os mais convocados de 2024, tá? Sempre lembrando que a gente tá pensando aqui neste Anitta e nessa temporada. Então taca na tela pra ver quais são as carinhas bonitas que a nossa produção colocou aqui. Vamos ver se eu vou chegar todo mundo. Alisson bonito... Que isso, cara? Olha o ato falho, cara. Que parada, hein? A produção falou no meu ouvido, o Alisson bonito. E aí eu ia dizer Alisson Bento, que é o segundo ali. Que é bonito E aí também. eu falei, bonito. Os dois bonitos. O Bento é bonito mesmo. Alisson bonito, Bento, Ederson, o Everton. Aqui nos goleiros, tá? Vamos começar com os goleiros. Tá. Goleiros. E aí depois a gente vai seguindo Lê as aqui categorias nessa pra mim? Pode, lista. Por favor. Ele vai criticar as categorias. Não vou, não. O melhor, O melhor. Só um, olha. só tem um. Perfeito. E eu acho que... Independente eu e a de Giovana- posição. É. Não, ou peraí, é um jogador só É ou um um jogador jogador por posição? só. Não, um jogador. É um jogador só. E a Giovana já perfeito. vem comigo no voto. É, que eu sei vamos qual é. Não pode sair do time. Tá. Precisa ser chamado. Perfeito. Dava pra ser outro. Não chamaria mais. Vai-te embora. Perfeito? Perfeito. O vai-te embora foi da minha parte mesmo. No gol não vai ter ninguém aí, não. Como é que é a produção? Pelo menos um jogador pra cada. Claro, perfeito. Perfeitamente. É só lá no melhor que é um só. Alisson. Então, assim, o Alisson, em termos de desempenho, pra mim, foi mal. Mas ele não pode sair do time. Pra mim, Não é pode incontestável que ele é o melhor goleiro brasileiro. O melhor, então, né? Não, o melhor não. Não, o melhor é só um. É só um jogador. Não mim, é não por pode sair do posição. time. É um só dos 25, filho. Entendi. Pra mim, não pode sair do time. Não pode sair do time? Eu À acho. toa, né, pai? 1h da manhã, você quer o quê? Não, você, Giovana. Alisson. Não pode sair do time muito forte, porque eu gosto também do Ederson. Eu Então gosto. precisa ser Então, pra chamado? mim, Mas precisa ser prefiro o chamado. Você vai o Acho que quê? depende do Você momento. quer o Alisson titular ou não titular? Titular. Tá, então não pode sair do time. Eu vou ajudar o Renato. É isso. Essa hora não Esse tem joguinho eu não joguei ainda. Apesar de todos os gols que ele já tomou na vida, o Cássio defenderia. Mas Que é óbvio. Bento. Dava pra ser outro? Eu acho que precisa ser chamado. Precisa ser chamado. Quando a gente precisou dele, ele entregou. Então precisa ser chamado o Bento. Tu ficou na dúvida, né? eu acho que não tem ninguém ameaçando também a vaga dele. Ederson precisa ser chamado. O Ederson precisa ser chamado. Pra mim seria não chamado. pode sair do time, mas... Mas é porque como eles botaram o Alisson... É que assim, ainda mais também com a linha alta que a gente tá jogando, acho que faz sentido ter um goleiro com qualidade com a bola no pé. É verdade. Entendi. Mas ele poderia parar de entregar também um pouquinho com o pé. Ele é maluco, a gente sabe disso. Tem o ônus e o bônus. O garoto que é maluco, né? O Azevedo escolheu o outro. Vai. Que eu não tô entendendo. O Everton. Giovana. Dá pra chamar outro. Dá pra chamar outro, porque acho que não... Na verdade, a gente tem que Ele botar, não dá pra chega- chamar outro, né? Porque a gente já botou 3 goleiros acima. Não tem. Que vai ser um pouco mais coerente. Vai ser um pouco mais coerente. Dá pra ser outro, porque assim... Dá pra ser outro. Ele é o quarto Voltou a agarrar goleiro, muito, eu tá? acho. Mas dá pra ser outro. Dá pra Ele é o ser quarto outro? goleiro. Tá. Goleiro? Tá bom, dá pra ser Terceiro outro. goleiro, então a gente não vai brigar aqui por causa de terceiro goleiro. No caso, acho que ele é o quarto, né? Chegamos num ponto importante aqui dessa brincadeira. Danilo é o melhor da seleção em 2024? Não pode sair do time em 2024, pelo que jogou até aqui? Precisa ser chamado? Ou seja, o cara jogou, entregou, tem uma liderança, tem um negócio que precisa ser chamado? Dava pra ser outro. Então, assim, não quero mais Danilo, tô de boa. Não chamaria mais, não quero mais ver o Danilo vestindo a camisa da seleção brasileira. Dava pra ser outro no meu. Eu, no momento, não chamaria mais. Sim, eu não estou encarando não chamaria mais como não Nunca chamaria mais. nunca mais, tá? Mas é isso. Não É é isso que quer dizer a parada, Eu velho. também Nunca acho. mais? Não, Ué, nunca dava mais pra é ser muito outro, forte. é isso. Então, O que tu não. tá pensando? Nunca mais é muito forte. Cara, eu acho então. que ninguém entra Mas nesse não chamaria mais se a gente pensar assim. Pois é. É isso. Não, no momento eu não chamaria mais. Eu tô encarando do jeito que eu encaro. Danilo não chamaria mais. Nesse momento. Vai ter que ter um lá no Não Chamaria Mais, informei. Gente, o Danilo Eu é acho o que pior rendimento. nesse momento eu não desconvocado. chamaria mais. O Danilo é o Nesse pior momento, eu não rendimento chamaria de 2024 da seleção brasileira? Acho que é. Acho que é. Ah, sei lá, acho que eu ia ter Não, outros não, caras não. ali, mano. É que assim... eu acho que ele é o pior Pensem rendimento. bem. Eu acho que ele é o pior rendimento. Cara... Talvez. Briga.
Bom, mano, vamos fazer o seguinte. O Fala. 2024 do Vinícius Júnior na seleção. É verdade, também. Mas Sim. é que não vai botar o Vinícius Não, acho que Júnior, não. não É, chamaria então. mais. Lógico que não. Então, mas é nessa que você Não, mas é falou, porque... É porque assim, eu acho que a gente precisa achar laterais direitos. Custo-benefício, É que- qual que é o pior? Não, é que sei, se a depende. CBF não paga O salário, Vinícius, é zero. não. Mas eu digo assim, O Vinícius, quem se ele- espera e menos entregou. óbvio. Não, mas o então, mas é que o Vinícius deve Vinícius, mais. ele não entrega o mesmo que ele entrega no Real Madrid. Sim. Mas eu não acho que ele faz jogos ridículos. Já fez Talvez. jogos ridículos. O Danilo, não, mas exatamente, comparando o que a gente sabe que ele pode entregar. Agora, o Danilo, ele Para de comprometeu num jogo. É, mas não sei. Ele Vai ficar. aquela bola nas costas lá que Não, ele mas não eu não consegue. chamaria Ou foi em cima mais. Se dele. tiver que ter um, acho que pode ser. Tá, bota o Danilo no não chamaria mais. E aí, se daqui a pouco a gente pensar em outro, a gente vai trocar. Beraldo. Dava pra chamar outro, precisa ser chamado. dava pra Porque a Dá pra questão é chamar a outro. situação no clube, né? Também não tá jogando. então Tem que... Então dava pra chamar. Dá pra ser outro. é. dá pra ser Mas Tá eu, bom, eu acredito Beraldo. muito no Beraldo. Eu ainda. também, eu acho bom. que vai... Também, mas eu não acredito no clube dele. Quero ver agora. Gabriel Magalhães. Quer fazer uma não final pode do sair melhor? do time. Pra mim não. tem a final clara ali de quem foi o melhor. Deixa por último. Deixa por último. Joga Então, no melhor. Gabriel Magalhães, fica aí. Joga no melhor, depois a Não, gente não, desce. não, deixa o Gabriel Magalhães aí. Não, pode jogar no melhor e depois Depois nós a gente desce. desce um. Depois nós desce um. Ou não. É, ou não Vai desce. saber. Ou não desce. Tá bom, bota Deixa aí lá, o deixa lá, melhor. deixa lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão me irritar. Marquinhos. Precisa ser chamado. Eu Ele acho que ainda é o ainda terceiro precisa. melhor zagueiro. que Eu nós também temos. acho que ainda precisa ser chamado. Mas não acho. Mas bom. é, Você tá mesmo arrumando aí. Militão, Giovana. pelo que ele já entregou, né? O Militão, cara, ele precisa... Não, assim... É que o Militão tava Tem machucado uma agora, questão- a gente sabe. é. É contando a É temporada. que tem uma questão ali que eu acho que o Militão ele pode contribuir também sendo lateral. Sim. Porque ele foi Ainda muito mais bem nesse assim. lateral que o Danilo faz. E até pensando num esquema com 3 zagueiros, que eu já falei muito sobre isso, que eu acho que deveria ser testado na seleção brasileira, acho que ele é um Precisa cara imprescindível. E acho que não pode sair do time. Eu acho que não pode sair não do pode time sair de do jeito É nenhum. verdade, ele bem não Ele é pode sair do titularzaço. Ô, gente, mas Muita coisa. 2024 o Militão jogou pouco pela seleção, Jogou tá? Vou pouco, lembrar time. vocês. Machucado. É Jogou porque- pouco. Tudo bem, mas a avaliação é 2024. É porque Ah. eu acho que ele pode jogar de lateral. Mas vou te Tudo falar. bem, mas a avaliação é 2024. Ele mal Todo jogou. mundo que jogou pouco vai sair na frente de quem jogou mais. Tá bom, não pode sair do time Militão, ok. Abner. Eu achei o Abner mal no jogo contra o Uruguai. Mas na outra Eu data vou FIFA eu falar tinha um gostado negócio, dele. em relação à lateral, eu acho que dá pra colocar todo mundo, não dá pra ser outro. Dá. Dá mesmo. Ninguém me empolga demais. né? Ninguém precisa ser chamado. Ninguém Eu acho que me ninguém empolga precisa demais, chamar. Tá assim. bom, então o Abner vai lá, não dá pra ser outro. O Arana vai, não dá pra ser outro. vai. O Wendel vai. Eu acho que o Arana ele tem um ponto positivo, que é, talvez de todos, ele é o cara que menos se perde na construção por dentro. Quem? O Arana. O Arana. Esse eu acho Tá. que é o ponto positivo, na minha opinião, em relação a Mas ele. é preciso ser chamado ou não? Continua, não dá pra ser outro. Eu acho que precisa. É. Diante das opções. Eu acho que... Eu não acho, Eu não acho que precisa ser chamado. Então não. decide, Giovana. Eu vou colocar no precisa pelas opções. Tá bom, então precisa ser chamado o Arana. E por esse ponto que eu acho que ele consegue construir melhor por O Wendel dentro. dava pra ser qualquer um. O Wendel dava pra ser chamado, não chamaria mais. É porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que não precisa chamar nenhum dos laterais, também não dá pra falar que não pode chamar, porque vai rodar até parar alguém. É. Então vai voltar. Então dava pra ser outro. A última Dá pra data ser FIFA, quem Tá bom. jogar bem vai ficar. É. É. E normalmente o melhor vai ser o que não for A dança convocado. da cadeira. André, exato. André. Precisa ser chamado. Ih, carai. Precisa ser chamado. Acho que a dúvida é, não pode ser do time de vocês? não, Às vezes dava pra ser outro. É isso. É que assim, E a Janeiro, pô. Então, mas a É gente que eu vai chamaria. colocar... Vocês vão colocar quem? não, é que eu chamaria. Não, Douglas Luiz, eu gosto mais. Eu chamaria o André, tá? Eu só Também, acho um eu não exagero acho- falar que ele precisa ser Eu chamado. também, é. Eu acho Então isso. dava pra ser outro? Eu acho que dava. Dava pra ser o Ah, tu Douglas queria o Luiz, não Douglas dava. Luiz, estavam por exemplo? detonando Dava pra ser o Guimarães. Casemiro. É, o Douglas Luiz e o Casemiro me empolgam mais, por exemplo. Então dava pra ser outro. Não, que isso, gente. Pra mim é preciso ser chamado. Mas é que os dois foram, não é? Eu não tenho É, essa dava convicção, pra ser não. outro. Perfeito, muito bom. Andréas Pereira. Precisa ser chamado, eu gosto. Eu gosto Giovana dele, também acho que ele gosta tem muito. tido poucas oportunidades. Esse era um jogo pra ele. Acho A que gente poderia precisava ter de mais jogado Contra o Uruguai. construção por dentro e sem deslocar quem já tava bem por dentro. Então, assim, Tá justo. bom. aí colocou um monte de ponta. Precisa ser chamado. Vocês percebem que o Andréas Pereira foi um dos que menos jogou. Sim. E tá lá, não precisa ser chamado, porque a gente não viu muito mesmo. Aí precisa ser chamado. Mas pelo que ele joga no clube, pelo Não, eu talento. sei. Eu Mas tô às zoando. vezes que ele entrou pouco, ele entregou. Então. Bruno Guimarães. Aí vocês já estavam, eu já vou, não dava pra ser outro pra vocês, pelo É visto. isso. Dá pra ser outro. Dá pra ser outro.
Dá pra ser outro, né? O Gerson, hein? Não pode sair do time? Pra mim, Neste hoje... momento, não pode sair do time. Muito louco não isso. pode sair do time. Acaba Mas eu o acho- ano como não pode sair do time. Mas eu ainda ficaria no precisa ser Eu chamado. também. Precisa ser chamado. Também. Precisa ser chamado. Até porque o nível de enfrentamento dele é o Brasileirão, que melhorou muito, mas ainda é o Brasileirão. Cara, Ele eu, tá assim, entregando. eu sou apaixonado pelo Gerson. Ele tá entregando. Mas o Paquetá joga mais que o Gerson, gente. Ah, Ele tá nossa, mal, não. tá mal, tá jogando Nossa, mal. mas joga infinitamente Mas joga mais. muito Não, mais que o mas Gerson. hoje, gente, desculpa. Hoje eu não tiraria Não, o hoje Paquetá não, do acho time. que pode, Não, sim, Gerson, hoje mas a gente tá não. falando Não, de também hoje. não, Sim, também então, não. pra mim, não pode sair do time. Não, tudo bem. É porque se a gente for escalar isso daí por nome, vai ser uma seleção completamente diferente Não é do que é em nome, relação não, ao é rendimento. projeção. É o que É joga. O que, projeção. o que Tá, mas joga. vocês não precisa ser chamado ou não pode sair do time? Não, acho que Precisa ser chamado. Precisa estar no grupo. Na Copa do Mundo ele tem que ser convocado pelo que tá jogando. Eu acho É que isso. isso aqui vai ser um belo retrato da temporada, tá? Porque não pode sair do time até aqui, tem 2. É isso. Vai ser isso aí. Um que mal jogou É isso. e outro também que teve várias lesões, né? E Sim. jogou poucas vezes, que foi o Alisson. Exatamente. Lucas Paquetá. Precisa ser chamado. Precisa ser chamado. Precisa ser chamado. Giovana Ian não dava pra ser outro. Eu não tenho me empolgado com o Paquetá na seleção brasileira. Não, nem eu. Mas seria Zero. onde? De zero. Aí na tier list. Dava pra ser outro. É porque aqui não vai dar pra Olha ser só, 100% rendimento de 2000. Até pelo nome das... Tá. não dá. Sim. O nome da tier list é melhores e piores do ano. É, mas o nome Não das tá escrito em opções lugar não. nenhum isso daí, não. Tá escrito aqui embaixo, tá? Não tá lendo? Tá bom, mas o... Tier mas o- list, mas- melhores Mas não fala e piores qual do ano, ano da seleção Mas tem brasileira. vários anos, não fala do ano. Mas o nome das opções não diz Jogar isso. pra cabeça. O nome das opções são projeções. Foi o Zico, Precisa então. ser chamado, não pode sair do time, joga é tudo pra caneta. frente. Joga a caneta que tem gente que rouba a caneta É ou não é? minha. Eu tô errado. Estou errado no que eu tô falando. Produção, é complicado tá aqui. esse Pô, papel. é porque assim, por rendimento, eu acho que o Vinícius foi um dos piores do ano. Aí tu vai botar o Vinícius que o Vinícius não pode ser chamado. Dá Não, pra você ser precisa outro. levar em consideração, É, obviamente. Então, é isso que eu tô falando. O Mas Paquetá- peraí, a o gente tá Paquetá falando- é o melhor meio-campista que a gente tem, se ele também jogar acho. no nível dele. Eu também acho. Pô, O melhor mas jogador de desculpa, meio-campo acho que o Brasil não tem é cabe O o a nível dele, comparação o nível com dele, Vinícius, cara. o nível Eu também dele acho que não antes, cabe o a nível do comparação. Paquetá Não, antes eu do também acho de que jogador não. campeão de Antes da Champions, apostinha, fazendo não tá gol em comparando com o final, Vinícius. brigando pra Mas a melhor. gente tá falando de um ano, né? Não, Isso é uns um ano. 2 anos, né, cara? Ele Então- jogou uns 2 anos muito bom, mano. Não. A gente tá falando de um ano dessa questão extra-campo que Ah, não, está tá ruim, atrapalhando tá ele. ruim. Tá mesmo. Pois é, então. Um ano não é 2 meses. Eu sou Ah, mas- Paquetadete. Eu também. Um Talento ano- é talento. É isso. São Paquitas. Talento é talento. É, isso. Paquetop. Não abra mão de talento. eu gosto muito do Paquetá. Mas... Mas... Jogando na seleção. Mas eu acho que ele, de fato, tá um pouco baixo. Com o Mas, Tite ele jogou muito. Vamos lá. Ah, sim. Hendrick. Precisa ser chamado. Pra mim é Dava pra óbvio. ser outro. Precisa ser chamado. Dava pra ser outro. Aí, Giovana, veio comigo. É, Eu- não tá pra mim, jogando Não no tá jogando, clube. dá pra ser o João Pedro, Muniz. sei Eu lá. acho, assim, respeito todas as opiniões, mas eu acho uma aberração a gente ter uma projeção de um centroavante como o Hendrick que a gente não convocar. Pra mim é aberração. Eu acho aberração. Pô, ele não tá jogando no Real Madrid. Lógico, pô. Todo mundo sabia que ele não jogaria no Real Madrid, é projetar, a óbvio. gente projeta um monte de coisa que às vezes não acontece. Pô, tudo bem, mas aí... projetar Mas assim, a obrigação é... Pra você, é mais fácil o Hendrick ser um grande centroavante ou não ser um grande centroavante? Cara, eu não sei. Eu não sei, pra mim tá no meio. Pra mim é Desculpa. muito mais Eu fácil que ele também seja um... Assim, A gente sabe e que tem a muito jogador que história- vai pra Europa e se perde. Não, tem, mas com a história que ele tem desde a base, é raro não dar certo. É raro não dar certo. É raro. Ah, Depende o Lulinha que tá quer aí. dar certo. Ele ser um aço do Real Madrid. Pode ser. O Ser um Gabriel grande Jesus deu centroavante. errado. Não, Não. claro que não. Então é isso. Então, mas o Gabriel não Jesus... foi. Mas o Gabriel Jesus frequentou a seleção brasileira quase a carreira dele toda. Sim, sim. O Hendrick também não faz isso. O Gabriel Jesus, inicialmente convocado pelo Tite... E É um só pra absurdo. constar, não existe a comparação do que foi o Gabriel Jesus até a cidade do Hendrick com o que o Hendrick fez no futebol Sim. até agora. Sim, não tem comparação. Não tem Sim, comparação. concordo. Então esse cara tem que estar na seleção, gente. Tem que estar. Estevão, Precisa alguém ser chamado, quer- muita coisa. Precisa ser chamado, concordo. Muita precisa ser coisa. chamado, Estevão? Precisa. Então o Tá Estevão jogando. está acima do Hendrick. Sim. Sem dúvida. Inclusive em talento. Eu acho parecido. Se o Hendrick estivesse no Brasil, a gente não estaria questionando que o São Hendrick tinha que estar jogadores na seleção. diferentes, acho difícil. Não, em nível de qualidade, você que falou em qualidade. Não, qualidade não, mas aí ele vai chegar no Chelsea, não vai jogar, a gente não vai convocar o Estevão. Porque o Chelsea tem muito jogador. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho errado isso. Igor Jesus. Até essa data FIFA precisa ser chamado. Agora eu tô na Essa dúvida. última. É, mas eu acho que ainda precisa ser chamado ainda. Precisa ser chamado pra mim. É, não tem muita opção, não. Então precisa ser chamado. Eu acho que o- quando chegar ali com todo mundo à disposição na centroavance, ele não vai ser chamado. É todo mundo que. É, mas hoje eu O acho que... Pedro e o Hendrick. Pra mim, eu convoco o Pedro e o Hendrick antes dele. Mas Luiz- se o Hendrick continuar não jogando, você vai convocar? Vou.
Ele já quer convocar agora? Eu vou convocar. O que vai mudar? Luiz Henrique, hein? Precisa ser chamado. Precisa ser chamado. Olha, pra mim não pode sair do time, mas ele não tá no time, então não tem como, né, cara? Não tem como. Então, Luiz Henrique vai no precisa ser chamado. Boa. Martinelli, hein? Não me empolguem. Foi, não foi? Eu acho que toda vez que ele entra, ele rende, cara. Eu também acho. Precisa ser chamado. O problema dele, É coitado, que tá numa posição muito complicada. não favorece. Precisa ser chamado sem empolgação. Mas eu acho que precisa ser chamado, porque assim, quem que é o outro cara que deveria ser chamado no lugar dele? Não. Quando tiver o Rodrigo... Se você considerar o Rodrigo pela esquerda... Mas eu acho que o Rodrigo vai pela direita, né? Vai. Ou pelo meio. Vai pra qualquer lugar, né? Aí ele vai. Bem na dele. Dá pra chegar. Rafinha. Joga no melhor aí a gente conversa depois. Calma. Joga no melhor e depois Isso a gente aí conversa. é Caio Dini. Rafinha. Vocês querem jogar no melhor? Isso. Joga no melhor e aí a gente vai decidir quem vai ser o melhor entre Ou põe eles Rafinha e no Gabriel ringue, Magalhães. eles saem na mão e quem ganhar, ganhou. Vai. No final a gente conversa. Ele tava aumentando ali, ó, o negocinho pra aparecer o Martinelli inteiro. Parabéns, produção. Aí meteu o Rafinha Deu lá. certinho. Perfeito. Rodrigo. Tem que ser chamado. Precisa Não pode ser sair do time. Pode. Eu acho que pode. Pode. Eu acho que pode. Pode. Com o Rafinha jogando o que tá jogando. O Vini, assim... Gente, desculpa. O Vini tem que jogar. Vai sobrar o lado direito. Aliás essa data FIFA do Vini foi a melhor dele desde a Copa. Sim, acho que sim. Apesar do pênalti perdido. Tá, vocês vão de Rodrigo no precisa ser chamado. Precisa ser chamado, tem que Pobre estar da no grupo. produção vai ter que fazer caber. Não. Ele vai pra baixo, não vai não? E vai pôr mais, viu? Pode Mas colocar aí, mais aí. qual seria o ataque de vocês? Vai, bota ali pra gente ver, produção. Não, eu acho que assim, se o Rodrigo for titular, pra mim tá tudo certo. Eu só não, assim, não acho que ele tem que ser titular, senão é um absurdo. Eu não acho que Também é acho isso. que não. Não acho que é isso. Eu acho que vai dar fase, assim. Pô, se o Savinho começar uma boa fase, beleza, joga o Savinho. Se o Rodrigo... O Vinícius, pra mim, jogando mal, tem que jogar. Tem que jogar, até ele jogar bem. Porque, pô, não é possível. Bom, o Rodrigo, vocês não querem subir pra não pode sair do time? Eu subiria, mas... Não subiria voto não. princípio. Eu ficaria no meio ali. Precisa ser chamado. Produção, eles querem continuar com... Aí, ó, o Rodrigo O problema tá é lá. a... A imagem. Mas tudo bem, porque o Savinho vai entrar ali também. Vai entrar aí também, é isso. Vai dar Então mesmo. vocês que lutem. O Vini, vocês vão botar no não pode sair do time. Isso. Dá um Tá. contra menos aí, cara. Aí o Vini não pode sair do time. Não pode sair do time. Tá bom. E o Savinho? Precisa ser chamado. Precisa ser chamado. O Savinho precisa ser chamado. É isso. Lá vai Aí, ó. ele. Tá, Aí, ó. meteu Esse lá ali o tá bom. Savinho. Chavinho. Agora a discussão é Gabriel Magalhães ou Rafinha? Renato. Gabriel Magalhães. Giovana. Rafinha. Gabriel Simões. Eu acho que o Gabriel Magalhães foi mais constante que o Rafinha, tá? É isso. Eu acho que o Rafinha O teve momento mais... do Rafinha é bizarro de bom. Mas Eu acho que teve mais altos e baixos. Porém, é muito mais... Não vou dizer que é mais fácil, cara. Mas assim, ser um zagueiro consistente é um nível de dificuldade maior do que num time bagunçado o Rafinha conseguir fazer o que ele fez, entendeu? E o Rafinha, porra, decidiu jogos porque o Brasil não ganhou esses últimos 2 jogos. Mas ele deu uma carregada nas costas com o Vini muito mal, em vários momentos do jogo. Então, Jogando assim, em várias posições. eu acho que é mais valioso o que o Rafinha fez, entendeu? E eu vou ficar com o Rafinha. É Rafa! É o Rafinha, Cadê o então. troféu? O melhor, não. É Vou mandar Rafinha, entregar na casa dele. O troféu de o melhor. Ou menos pior. Não. Não, pra mim é o melhor. Aí você viajou. Olha. Não pode sair do time. Alisson, o quê? Ele tá... Bonito. Militão, Vinícius Júnior e Gabriel Magalhães. mas se for por ser bonito, o Gerson tinha que estar ali também. O Gerson é bonito. Bonito. Pô, Bonito. o homem mais bonito do Brasil. Precisa ser chamado Bento, Ederson, Marquinhos, Arana, Andréas Pereira, Gerson, Paquetá, Estevão, Igor Jesus, Savinho, Luiz Henrique, Martinelli, Rodrigo. Meu pai, mano. Dava pra ser outro. O Everton, Beraldo, Abner, Wendel, André, Bruno Guimarães e Hendrick. E não chamaria mais o Danilo. Aí é loucura, tá? Só tem 4 que não podem sair do time e um tá lesionado por um bom tempo. Pois é, Bacana. e o outro também jogou bem pouco. Foi o Alisson, porque teve lesões e tudo mais.